Meditando com os florais, Sistema Bach. Olá, tudo bem? Vamos meditar hoje com um floral muito famoso. É um floral chamado Rescue Remedy. Ele é um floral emergencial. Quando a gente está passando por momentos de uma crise muito profunda, a gente opta por ele. Ou quando a gente quer mudar de vida também, dependendo, a terapeuta pode passar para você, ok? Então, vamos lá? Vamos primeiro fechando os olhos, respirando profundamente, inspirando e expirando pelas narinas. Mais uma vez, vai relaxando o corpo e continua respirando profundamente. Muito bem. Continua nessa respiração enquanto eu converso com você, ok? Então, eu vou dizer aqui para você algumas das sensações, sentimentos que você pode estar passando, ok? E aí você só pensa nelas, aceita elas sem julgamento, né? Recebe aí no seu coração com carinho, com respeito, ok? E se alguma delas combinar com você, o momento que você está passando, você pode também dar um lugar no seu coração para essas sensações e sentimentos, porque faz parte de você. E depois a gente vai trabalhar elas para ficar no lado mais positivo, ok? Respira profundo, então. Vou falar e você só ouve sem julgamento, acolhe no coração, tudo bem? Então, esse floral emergencial, ele também é considerado o remédio da salvação, é como se fosse um primeiro socorro, sabe? Que ele ajuda muito, assim, muito rápido, ok? Então, ele é bem emergência mesmo. Em situação de angústia, de situação de intenso sofrimento, por exemplo, acidente, uma perda, uma crise, um trauma, um parto também, né? Esse floral vai gerar conforto, calma, ajuda a restaurar o equilíbrio, tá? Então, vamos ver lá as características negativas que ele vai trabalhar. Ele vai, por exemplo, se a gente estiver com nervosismo extremo, histeria, desespero, descontrole, sentimento de fraqueza, de que perdeu o chão, uma dor emocional muito forte, ansiedade, tensão, agitação, pavor, terror, pânico, confronto com a morte, choque, perda, trauma. Tudo isso e outras coisas mais, ele ajuda, né. Então a gente tá se sentindo ofendido, separado, sente culpa e mágoa, eh, é um pedido de socorro mesmo, medo da perda e nada, a gente vira o do contra, nada tá bom, tudo bem? Então vamos trabalhar ele? Respira profundo. Vou fazer algumas perguntinhas agora, você só pensa, não precisa responder, a mente que vai responder. A maneira como nós vamos perguntar, a mente fica curiosa e vai sozinha buscar uma solução que já está aí dentro de você, ok? Vamos lá, respirando profundamente. Você poderia se permitir sentir tudo que você sente neste momento, e você poderia acolher, respeitar e aceitar tudo que você está sentindo. E você poderia mergulhar profundo na origem desse sentimento. E você poderia ver se você precisa realmente de todos esses sentimentos ainda. E você poderia soltar e deixar isso sair quando? Respiro profundo. Mais uma vez. De novo. Muito bem. E agora, quais os sentimentos que a gente pode, então, ser beneficiado pelo uso desse floral Rescue Remedy, né, que é o composto emergencial, como a gente falou. Bom, o que que ele vai fazer pra gente? Qual é a positividade que ele vai trazer pra gente? Ele vai trazer mais aceitação, segurança, interesse pela vida, que antes a gente estava indiferente, agora vai ser interesse, né? Vai ter também união, a gente vai sentir mais igual com os outros, ok? Fora isso, a gente vai reduzir a impulsividade, né?
vai aterrar mais, ou seja, ficar no momento presente, nossa mente não vai ficar mais divulgando entre presente, passado, futuro, né? É só o presente já tá bom, né? Vai trazer mais calma, aceitação, mais coragem, mais recuperação da paz. Esse floral nos fortalece e propicia coragem para enfrentar as adversidades nos momentos que exigem mais de nós, ok? Então, só para encerrar, ele também traz clareza na situação, né? Evita também desmaios ou perdas de consciência, porque às vezes a gente fica tão, né, traumatizado que a gente acaba meio que desabando a nossa existência, né? Também reduz a inquietação, a irritabilidade, reduz o impacto do problema e ajuda a superar esse entorpecimento, né? Porque ele tem um potencial bem eh, ampliado, porque na verdade ele é uma mistura de 5 florais, ok? Então a gente pode usar ele no pós-cirúrgico. Nossa, ele é usado numa infinidade de coisas, ok? Mas sempre procure uma terapeuta floral primeiro, ok? Vamos lá então, ressignificar tudo isso. Respira profundo. Mais uma vez. Muito bem. Eu vou fazer umas perguntinhas, você só ouve e deixa a sua mente responder, ok? Você poderia se permitir dar as boas-vindas para esse novo padrão de sentimentos, pensamentos e atitudes que estão chegando através desse floral. E você poderia se permitir abrir para receber todas essas coisas boas. E você poderia escolher e decidir por ser muito abençoada e protegida por Deus, pelo universo. E você poderia se permitir ter mais tranquilidade, calma, se sentir realizada e ter plenitude. E você poderia se permitir ter mais segurança, paz, se sentir perfeita e acolhida. E você poderia ter mais união, vínculos satisfatórios, acolhimento. E você poderia também deixar tudo isso sair dando. Respira profundo. Mais uma vez. Mais uma vez. Muito bem. Então, pessoal, todo mundo passa por momentos de estresse, de nervoso, de que perde o chão, literalmente. Porém, essas coisas não duram para sempre. E é nesses momentos que a gente pede ajuda, né? Pede ajuda de uma terapeuta, pede ajuda de um familiar, de Deus, de um reikiano, de uma academia, de uma dieta, enfim. Às vezes a gente vai precisar de um monte de coisinhas para juntar tudo e dar um pequeno alívio, mas a gente está no caminho certo, porque essa existência ela não foi para ter sofrimento, e sim para ter alegrias. A gente tem que vir para esse planeta e viver nele pensando assim que são experiências, são como se fossem brincadeiras. Se vai dar certo, não, a gente não vai ser mais, a gente tá rindo, não deu uma videocacetada, se deu uma cacetada, né? Se deu tudo de bom, se deu ruim, não tem problema. A gente tá aprendendo. Então, passo de cada vez, errando que se aprende. E como eu diria, se eu não me engano, Walt Disney falava que os erros são as provas de que a gente está tentando. Não é muito bonito isso? Muito bem. E eu vou parando por aqui, vou deixando para você a mensagem, né? É, não sei se você sabe, mas o Floral Rescue, ele é a junção de 5 florais. Então, eu vou falar o nome deles aqui. Se você quiser fazer depois em separado, pode fazer, tá? É o floral Cherry Plum, o floral Clematis, o floral Impatience, né? Patience, né? Escreve assim, fala Impatience. O floral Rocky Rose e o floral Star of Bethlehem, ok? Fique em paz, fica com Deus. Espero que tenha gostado, tá? Você também pode meditar olhando para as florzinhas, cada dia uma, por exemplo, que ela vai trazer esse olhar terapêutico, vai passar para você essa sensação, esse sentimento. E se você tiver vontade de passar por uma terapeuta floral, tiver alguma dúvida, quiser algum conselho, pode entrar em contato comigo que eu terei prazer em atendê-la, ok? Muito obrigada
Namastê.